Convido agora para falar sobre o tema Dimensões éticas, culturais, políticas e legais do capitalismo e colapso ambiental, o professor Dr. Luiz Marques, do Departamento de História da Unicamp. Boa tarde a todas e a todos. Queria agradecer a doutora Silvia pelo convite. Eu vou ser o mais rápido possível, porque nós já estamos avançando no horário do café. Eu tenho uma abordagem, eu acho que as duas palestras que me precederam foram extraordinariamente importantes, e eu fico muito feliz que elas tenham se expandido um pouco, porque são muito mais ativas e vamos dizer assim, capazes de interferir na realidade do que uma abordagem como a que eu tenho, que não é tão prática quanto essa, mas eu vou tentar, em todo caso, de alguma maneira, vamos dizer assim, interferir ou interagir com o que foi dito. Não, é aqui, né? Isso. Bom, então, em 1917, o Freud, no final da Primeira Guerra Mundial, escreveu um texto que se chama A Dificuldade da Psicanálise. É um texto curto, quase de militância do Freud em relação à própria psicanálise. E, nesse texto, ele fala: o narcisismo geral do homem, o amor próprio da humanidade, viveu na Idade Moderna 3 graves afrontas. A primeira foi o heliocentrismo copernicano. A terceira foi a evolução darwiniana. E a terceira foi a preeminência da instância pulsional sobre as representações intelectuais propostas pela psicanálise, na verdade, antes ainda pelo Schopenhauer, mas não é o ponto. O que significou isso? Significou que o heliocentrismo copernicano acabou com a presunção da nossa centralidade cosmológica. A evolução darwiniana acabou com a presunção da excepcionalidade biológica da espécie humana em relação às outras espécies. E, finalmente, a revolução da psicanálise, ou filosófica da psicanálise, levou ao fim da presunção da consciência como instância fundante do sujeito. O que eu quero trazer para vocês agora é a ideia de uma quarta presunção. Uma quarta presunção, que é a presunção da excepcionalidade ecológica. O homem escaparia à condição dos demais animais ao se mostrar capaz de adaptar ilimitadamente seu habitat às suas próprias necessidades, mais do que se adaptar a ele, como os outros animais. Mas há um limite da interferência antrópica no sistema Terra, além do qual essa interferência se torna contraproducente, ela se torna uma contraadaptação, pois o hábitat resultante torna-se mais desfavorável ao homem do que o hábitat anterior. A interação homem-natureza deixa de ser reciprocamente adaptativa, como ela foi até o século XVIII, digamos assim, para se tornar reciprocamente destrutiva. Então, em 2009, foi lançado um conjunto de trabalhos pelo Stockholm Resilience Center, que criava esse conceito de limite planetário. Não é um limite planetário que havia sido, de alguma maneira, que não deveria ser ultrapassado. Não é? Então, o conceito de limite planetário, ou de fronteira planetária, era um conceito que tinha por objetivo definir os limites ambientais dentro dos quais a humanidade poderia operar de uma maneira segura. E, então, naquele momento, em 2009, se estabeleceram nove fronteiras, ou 9 limites ambientais, ou 9 limites planetários, segundo Rockström, né, dos quais 3 haviam sido já ultrapassados nessa avaliação, ou seja, a ideia da mudança climática, a ideia de um excesso de nitrogênio e de fósforos por causa dos fertilizantes e a perda de biodiversidade. Em 2015, bom, aqui estavam exatamente, então, esses 9, as áreas de vermelho seriam aquelas áreas nas quais havia sido ultrapassado essa zona de segurança, e o chemical pollution, né, não era ainda quantificado, ou seja, a poluição química não era ainda quantificada por eles. E eles propunham, então, para essas 3 áreas que haviam sido ultrapassadas, o retorno ao limite. Né? Então, por exemplo, na questão do dióxido de carbono, a concentração atmosférica de dióxido de carbono, naquele momento era 387 ppm, partes por milhão, hoje estamos em 415, eles propunham um retorno a 350. Na questão, por exemplo, da taxa de extinção, que estava em mais de 100, eles propunham que voltasse para 10, historicamente tinha sido 0,111, né? E no nitrogênio, que estava em 121, voltavam para 35.
Em 2015 foi feito um novo trabalho a respeito disso, feito pelo Will Steffen, com a participação também do Röckström, e se trabalhou, passamos a quatro zonas, 2 zonas de alto risco, 2 zonas de risco crescente e 3 zonas não ainda quantificadas. E uma delas exatamente eram o que eles chamam de novel entities. O que eram as novel entities? Eram novas substâncias, novas formas de existência das substâncias e formas modificadas de vida que têm o potencial para não desejados efeitos geofísicos ou biológicos. Bom, quais são esses limites não quantificados ainda, embora os colegas estão exatamente começando a quantificar isso de uma maneira muito clara, mas esses limites não quantificados estão, por exemplo, em relação a essas questões, né? A exposição, por exemplo, portanto, de mulheres grávidas a todas essas questões, né? Em suma, não vou ler aqui para vocês, mas em suma, nos sistemas respiratório, na pele, nos ossos, nas substâncias que causam câncer, nos rins, no sistema nervoso e no cérebro, nos olhos, na cavidade oral, na circulação sanguínea e cardiológica, no fígado, no sistema digestivo e no feto. Essas questões, evidentemente que nos Estados Unidos todos, claro, o Brasil é um caso limite, é um caso extraordinariamente grave desse caso, como disse o colega, se trata um pouco do aterro sanitário do planeta, mas a questão é global, e vocês veem que, por exemplo, então nós temos substâncias químicas tóxicas na nossa casa e no nosso corpo, estamos falando aqui no caso dos Estados Unidos, o BPA, o bisfenol A, foi encontrado em 9 entre 10 americanos, há 232 substâncias químicas tóxicas que foram encontradas no cordão umbilical, no sangue do cordão umbilical dos recém-nascidos nos Estados Unidos, e os fitalatos e o PBD e os retardadores de chama foram encontrados em 99% das mulheres grávidas. A mesma coisa aqui, vocês pensam que, estamos falando dos Estados Unidos, no Brasil é muito pior, né? Nos Estados Unidos, vocês pensam que essas substâncias químicas foram testadas? Há hoje 84 mil substâncias registradas na época. 84 mil é muito pior do que 1984, que o romance de 1984, o número é o mesmo, que estão registradas. Nós não conhecemos quais são os efeitos delas e, sobretudo, nós não conhecemos as interações entre essas substâncias. Tá certo? Apenas 200 foram testadas, apenas 5 foram reguladas, e a última vez que houve uma legislação a respeito foi em 1976, nos Estados Unidos. Limite não quantificado ainda. Há 30 elementos da tabela periódica em um celular. Há uma poluição crescente para o resíduo de celular. Existe uma tentativa de avaliação muito interessante, foi feita em 2012 por esses 3 médicos, que se chama uma estratégia de pesquisa para descobrir as causas ambientais do autismo e das impairments, como eu falaria isso, as deficiências do desenvolvimento neurológico. E o que eles falam? Eu vou resumir um pouquinho esse editorial. Eles falam: autismo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, retardamento mental, dislexia e outras desordens de base biológica afetam entre 400 mil e 600 mil das 4 milhões de crianças nascidas nos Estados Unidos a cada ano. Estudos prospectivos associaram comportamentos autistas com exposições pré-natais a inseticidas organofosforados, clorpirifose, e também com exposições pré-natais a fitalatos. Estudos prospectivos adicionais associaram perda de inteligência, dislexia, TDAH, a chumbo, metilmercúrio, inseticidas organoclorados, bifenilos policlorados, arsênio, manganês, hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, bisfenol A, retardantes de chamas brominados e compostos perfluorados, substâncias químicas tóxicas causam lesões no desenvolvimento do cérebro humano através da toxicidade direta ou de interações com o genoma. Vamos pegar 7 casos, muito rapidamente, de interação reciprocamente destrutiva entre o homem e a natureza que foram quantificados, ou que estão sendo quantificados, que estão já claramente. Em primeiro lugar, a regressão do indicador de progresso genuíno. Então, a coisa que me parece muito interessante, o primeiro caso de interação, portanto, homem e natureza reciprocamente destrutiva, é a ideia de que nós devemos abandonar o indicador PIB, ou seja, o crescimento econômico, como indicador válido para a mensuração do desenvolvimento do bem-estar humano. Eles propõem um outro parâmetro, um outro indicador, que se chama indicador de progresso genuíno.
E o que vocês percebem é que até 1978, eles corriam mais ou menos paralelos. A partir de 1978, existe uma divergência entre essas duas curvas, e vocês percebem que o PIB continua cada vez mais elevado, mas que nós estamos regredindo no nosso índice de progresso genuíno. Esse é um trabalho que foi feito muito... Em 2013, teve um grande impacto, e eles estão trabalhando a partir desse novo índice de progresso genuíno, que me parece que é muito interessante. Portanto, à medida que o que eles citam, a Ida, né? O que ela cita, a Ida Kubitschewski, à medida que os custos ambientais e sociais começam a superar os benefícios do aumento do PIB, começa a haver uma curva, portanto, do progresso genuíno. Emergência climática e insegurança alimentar. No caso do Brasil, o caso é global, evidentemente, vou pegar alguns casos do Brasil. Em 2030, o Brasil vai chegar antes, sobretudo o centro-oeste brasileiro, vai chegar antes a 2 graus do que a média global. Em 2030, portanto, nós chegaremos a 2 graus, há previsões que chegaremos a 2 graus em relação, evidentemente, ao período pré-industrial, que é convencionalmente chamado de 1850 e 1900, em 2070, 4 graus, em 2100, a 100 graus. A Sônia Seneviratne, que é uma estudiosa dessa questão, nesse trabalho que ela escreve em 2016, ela fala: o limite de 2 graus das temperaturas médias em relação ao período pré-industrial pode ser cruzado em 2030 no Mediterrâneo, na região central do Brasil e nos Estados Unidos, e apenas em meados dos anos 40 para a média da temperatura global, mantido o business as usual, ou seja, mantido o mais do mesmo, digamos assim, não é? O que significa isso? Significa exatamente isso. Ou seja, que nos Estados Unidos, no Mediterrâneo e no Brasil Central, nós vamos chegar antes, a 2030, nós vamos chegar antes, em 2030, a 2 graus, do que no resto do mundo. E esse trabalho, que é um trabalho muito bem feito, um trabalho coletivo, que foi publicado agora em 2019, organizado pelo Carlos Nobre, pelo Marengo e pelo Wagner Soares, do INPE, eles, não é? Chama-se, portanto, Risco de Mudanças Climáticas no Brasil. No prefácio, eles falam: num cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, o país tem uma alta probabilidade, acima de 70%, de sofrer um aumento da temperatura maior do que 4 graus antes do fim do século. Então, num artigo como o do Wagner Soares, dessa mesma coletânea, nós vemos exatamente isso. A projeção é essa, ou seja, qualquer que seja, veja bem, qualquer que seja o cenário de emissões de gás de efeito estufa, vejam as 4 linhas, até 2030 nós chegamos no Brasil, há uma alta probabilidade que nós chegamos no Brasil a 2 graus, em 2070 a 4 graus, em 2100 em 6 graus. 4 graus não há uma sociedade organizada. Provavelmente 2 graus já não há uma sociedade que nós podemos chamar digna desse nome de sociedade organizada. 4 graus, a sociedade tende a se esfacelar. 66% que nós atinjamos mais de 3 graus Celsius até 2050 ou 2055, vejam a probabilidade sempre na RCP 8.5, ou seja, no cenário de mais altas emissões, que é o nosso. E no artigo do Delgado Assad, avaliações e como um crescimento da temperatura, um aumento da temperatura, pode impactar a agricultura no Brasil e o mapeamento da situação presente e futura. E o que nós vemos em relação à segurança alimentar? O arroz no Brasil, o que está em verde tem baixo risco, o que está em vermelho tem alto risco. Em 90, vocês percebem que o arroz praticamente tinha pouquíssimas áreas na Bahia de baixo risco. A partir de 2025, essas áreas de grande risco aumentam, e em 2055 também, em 2085 também. Esse é o arroz. No que se refere ao feijão, a questão é muito pior. Vocês vejam, portanto, na primeira safra do feijão, nós temos 90, 2025, 2055, 2085, praticamente a partir de 2055, ou mesmo a partir de 2025, as áreas de alto risco são muito maiores do que as áreas de baixo risco. Na questão do milho de segunda safra, a mesma coisa, vocês percebem a evolução das áreas de alto risco muito fortes, por causa exatamente do aquecimento global no Brasil, regional, portanto, e a questão da soja, a mesma coisa. Vocês têm essa evolução, praticamente quando chega em 2085, não é mais possível plantar soja no Brasil, apenas por causa do fator climático, não estou falando de outros fatores. Por outros fatores, nós vamos chegar a essa inviabilidade muito antes. Apenas pela questão climática, praticamente o Brasil não tem futuro na sua agricultura. Vejam o vermelho, as zonas de vermelho são as zonas nas quais
nós podemos chegar, a partir de um aumento da temperatura de 3 graus, a uma diminuição da produtividade agrícola de até 50%. E veja o Brasil, exatamente, o Brasil e a Argentina são os países, estão entre as regiões do mundo mais vulneráveis a esse tipo de decréscimo da produtividade agrícola. O caso da África é brutal também, vocês percebem o que era em 2016, o que será em 2080 ou 2090, ou seja, vulnerabilidade à insegurança alimentar, quanto mais escura, evidentemente, mais alta ela é. Um outro elemento que é importante é o fato de que existe um menor valor nutricional do arroz, do trigo, do milho, da soja e ervilhas e sorgo cultivado sob concentrações de concentrações de CO2, concentrações atmosféricas de CO2, na base de 546,86, nós estamos hoje em 415, crescendo a 3,5 ppm por ano. Essa é a atual taxa de crescimento, portanto, nós devemos chegar em 450 muito proximamente, ou seja, por volta de 2030, 2040. Menos 9,3 o valor nutricional de zinco, menos 5,1 de ferro, menos 6,3 a menos 7,8 de proteína, como média desses cultivares. Portanto, nós vamos ter produtos que vão ser cada vez menos nutritivos. O Brasil, após 2070, ou seja, quando nós chegarmos em 4 graus, confirmada a atual trajetória, né, esse é um trabalho do Gilva Sampaio, eles mostram exatamente isso. Ou seja, eles mostram a distribuição em equilíbrio dos biomas na América do Sul, estimados com o modelo de vegetação potencial, segundo esse modelo. A vegetação atual é indicada pelo painel Control, essa à esquerda, portanto, é a situação atual. A vegetação atual indicada, e à esquerda, e os outros painéis mostram o resultado de cenários de emissões futuras usados no 5º relatório de avaliação do IPCC, ou seja, em 2013, o cenário 8.5, o cenário mais elevado, no último painel à direita, sendo o mais provável, né? O cenário mais elevado é o mais provável, seguindo as tendências atuais, né? O bioma Amazônia está em verde, o Cerrado em cor-de-rosa e a Caatinga em vermelho, e vocês veem, então, o que acontece no Brasil mantida o cenário atual. Praticamente, todo o Brasil Central vira uma Caatinga, alguma coisa que está em franco processo de desertificação, e o resto do Brasil desaparece a floresta, desaparece o bioma floresta. Não desaparece o bioma floresta. Um outro ponto muito importante são as ondas de calor. A média de calor importa menos do que as ondas de calor, porque nós não morremos por causa da média, nós morremos por causa do pico, da onda de calor extremo, né? E o que se mostra aqui nesses dois cenários, ou seja, 4.5 ou 8.5, é o número de dias, vejam embaixo, de 0 a 365, o número de dias em que os picos de calor ultrapassam a capacidade termorregulatória dos organismos. Na área equatorial, portanto, nós temos uma desertificação completa da ocupação humana, porque durante 365 dias nós teremos picos de calor que excedem a nossa capacidade termorregulatória. Um trabalho que foi feito pelo Camille Moore e por uma série de outros estudiosos que foram publicados na Nature Climate Change em 2017. Praticamente no Brasil, nós temos um país desertado. O Brasil se torna inabitável em 2100. Tirando a região mais ao sul do Brasil, nós temos, e ainda assim terá dias de 100 dias por ano, nós teremos picos de calor, alta probabilidade de picos de calor que são letais. Terceiro ponto, aumento dos resíduos, né? Então, esse mais ou menos é isso, que em 1900, do ponto de vista global, em 1900 nós tínhamos menos de 500 mil de toneladas por dia, nós produzíamos menos de 500 mil de toneladas por dia. Em 2010, 4 milhões, em 2050, 8 milhões, em 2100, 9 a 12 milhões por dia, dependendo dos 3 cenários possíveis, mas de qualquer maneira vocês percebem que, tirando o cenário mais amigável, que é o cenário cinza, em 2100 continua subindo ainda. Isso é só para pegar uma sinédoque, né, uma parte pelo todo. O que nós estamos fazendo, por exemplo, de pneus, de cemitérios de pneus no mundo? Não é? Isso, no setor de resíduos, tá certo? Então, um cemitério, por exemplo, nas Ilhas Caimã, por exemplo, se vocês pegarem cemitérios no fundo do mar, no Caribe, se vocês pegarem o maior cemitério de pneus do mundo, que está no Kuwait, são mais de 7 milhões de pneus, vocês têm essa ideia, mais ou menos, é uma distopia completa, é um mundo completamente distópico, e vocês têm incêndios como esse, por exemplo, que jogam quantidades de cianido, de monóxido de carbono, que vão virar dióxido de carbono, de dióxido de enxofre, de estireno, de 1,3-butadieno, todos eles cancerígenos. Claro que é evidente que a analogia com o IOL, né, com o Wall-E, né, o desenho animado é evidente. Isso aqui se trata de Kuwait, né?
Quarto, poluição por plástico e intoxicação alimentar. Então, nós temos um aumento brutal de 20 vezes entre 1960 e 2014. Em 1964, nós produzíamos 15 milhões de toneladas. Em 2014, produz-se 311 milhões de toneladas de plástico, produção mundial. Aumentou, portanto, 20 vezes. E nós temos o quê? Em 1950 a 2015 foram produzidos, ao todo, as estimativas são de 8,3 gigatoneladas de plástico, ou seja, bilhões de toneladas de plástico nesse período, dos quais 6,3 bilhões de toneladas se transformaram em lixo. 50% dos plásticos tornam-se lixo em até 4 anos. Nós vamos ter, na verdade, 12 milhões até 2050. Os humanos estão produzindo quase 20 mil garrafas plásticas PET a cada segundo. Não é? Ou seja, vocês estão falando, portanto, de alguma coisa de bilhões de garrafas PET que são produzidas. Foram produzidas quase 500 bilhões de garrafas PET em 2016, e a possibilidade é que em 2021 nós vamos praticamente chegar a 600, 700 bilhões de toneladas, de unidades. Quanto desse lixo vai parar no mar? 275 milhões de toneladas de lixo plástico foram gerados em 192 países banhados pelo mar em 2010. O plástico lançado ao mar a partir da terra em 2010 foi da ordem de 4,8 a 12,7 milhões de toneladas. A média seria 8,75 milhões de toneladas, foram parar no mar. As estimativas é que isso cresça por uma ordem de grandeza, ou seja, 10 vezes mais até 2025. Prevê-se a quantidade cumulativa de lixo plástico disponível para entrar no mar a partir da terra deve crescer por uma ordem de grandeza até 2025. E você tem um ótimo trabalho. Primeiro, um trabalho pioneiro, um trabalho piloto que foi feito. 11 tipos de plásticos nas fezes humanas. Mais de 50% da população do mundo deve ou pode ter microplásticos nas suas fezes. Sobretudo, polipropileno e teraftalato de polietileno, ou seja, garrafa PET, em 100% das amostras. Né? Porém, quais são as fontes? Ingestão de peixes e outros organismos marinhos e contato dos alimentos com embalagens e no processamento. O que isso produz do ponto de vista de prejuízo? Bom, segundo esse mesmo trabalho do Philipp Schwal, que é um médico lá de Viena, prejuízo via bioacumulação causando imunorreações locais, vetor de outras substâncias químicas e pessoas com moléstias intestinais mais vulneráveis a microplásticos. Todo o conjunto de moléstias intestinais se torna mais suscetível a esse tipo de coisa. Estamos falando de microplástico, ou seja, de 130 micrômetros, mais ou menos, ou seja, uma milésima parte de 1 milímetro. Não se pode ver, portanto, a gente pensa que a gente está tomando água pura, mas não está tomando água pura. Estamos pensando que estamos comendo peixe, mas não estamos comendo peixe, estamos comendo microplástico. Um outro trabalho que foi feito em 2019, foi publicado no Environmental Science and Technology, chama-se Consumo Humano de Microplásticos. O que eles falam? Ingestão de microplásticos por norte-americanos, 39 mil a 52 mil partículas de microplásticos por ano, 74 mil a 121 mil partículas, sem incluída a inalação, nós inalamos também além de comermos, e adicionais para quem tem mania de tomar água em garrafa PET. Nós temos, na verdade, 90 mil partículas adicionais quando se usam garrafas PET. Portanto, as pessoas estão comendo mais de 50 mil microplásticos todos os anos, segundo esse novo estudo. Finalmente, mortes por poluição, o quinto ponto, mortes por poluição. A poluição, ou seja, é a causa de 16% das mortes globalmente em 2015. Que tipo de poluição? Poluição por ar, poluição pela água, por exposição ocupacional, que é exatamente a questão que se está tratando muito ali, e por poluição por chumbo. Vocês percebem, portanto, que a poluição do ar é a maior. E existem duas categorizações de poluição, que são muito interessantes, as tradicionais e as modernas. As tradicionais é a linha azul, a moderna é a linha vermelha. As tradicionais são o quê? As clássicas de países pobres. Falta de infraestrutura sanitária e água contaminada. Água contaminada por fezes, água contaminada por esgoto. As modernas são emissões industriais, veículos, substâncias químicas, material particulado, ozônio troposférico, exposição ocupacional, poluição do solo por chumbo. E vocês percebem que, a partir de 2006, 2007, na verdade, há um cruzamento dessas duas curvas, e hoje nós temos muito mais poluição moderna do que uma poluição clássica, digamos assim, por exposição simplesmente ao esgoto, etc, etc. E aí vocês têm esses países que mostram claramente o que é vermelho é a poluição moderna, o que é azul é a poluição antiga,
E vocês percebem que esses países que estão se industrializando cada vez mais, eles estão exatamente cada vez mais no vermelho. Claro que o país como a Somália tem muito mais exposição à poluição clássica do que exposição moderna. Vocês pegaram um país, por exemplo, como a Índia, basicamente ela já tem tanto poluição moderna quanto poluição clássica. Digo, proporções de mortes por poluição, né? Nós estamos falando de mortes por poluição, mesma coisa aqui. Número de mortes atribuíveis à poluição, né? Ali é na proporção, aqui era a quantidade. Então, aí na China, na Índia, vocês têm hoje o maior número, vocês percebem claramente isso. Vejam a curva da China e vejam a curva da Índia. A curva da China estabilizou mais ou menos a partir de 2005, ou seja, ele morre-se mais ou menos 600 mil por ano, né? Porque isso aqui se trata por dia, né? Isso aqui é mortes por dia. Portanto, 600 mil por ano, mais ou menos, na Índia e na China, sendo que na China estabilizou e na Índia está crescendo muito rapidamente. Sexto, estagnação ou regressão da longevidade humana, da altura, do desempenho físico, do desempenho intelectual e da fertilidade masculina. Então, aqui vocês têm um trabalho interessante, a idade de morte da pessoa mais velha do mundo não cresceu desde os anos 90, nós chegamos num topo de longevidade, não estamos crescendo mais em relação a isso, ao contrário, estamos diminuindo mesmo nos países desenvolvidos. Né? Você percebe que há um enorme aumento. Peguem, por exemplo, a França, bom, aí são mulheres em vermelho, homens em azul, né? Não estou falando aqui da Damares, né? Mas você percebe, portanto, que nos Estados Unidos, por exemplo, em 50 nós tínhamos 69, a esperança de vida, né, a longevidade, né, ao nascer, né, 69 chegamos a 81, mas a partir de um certo momento estabiliza, e na França começa a cair, sobretudo nos homens, né, sobretudo nos homens, vocês percebem que há um princípio de que nós estamos regredindo na nossa esperança de vida. Na questão da altura também, vocês pegam em vários países do mundo, né? Vocês percebem que há um aumento enorme, né, em centímetros por ano de nascimento. A partir de 1896, vejam qual era o tamanho médio dos homens e das mulheres, né? A partir mais ou menos nos anos 80, mais ou menos, há uma estabilização, não se cresce mais. Nos Países Baixos, na Alemanha, no Reino Unido, nos países escandinavos, a altura dos jovens de 20 anos não aumentou neste último decênio. No caso dos Países Baixos, são os homens mais altos, os homens e as mulheres mais altos do mundo. Há uma clara estabilização em relação. Na África, na verdade, o Egito, Uganda, Serra Leone, etc., os jovens adultos são hoje menos altos que há 50 anos. Vocês percebem que há uma clara diminuição da altura média, né, por ano de nascimento. A partir exatamente dos anos 80 ela começa a cair. Desempenho físico, vocês percebem claramente que nós chegamos no topo do nosso desempenho físico, tanto nas mulheres como nos homens, a partir mais ou menos dos anos 90. Desempenho intelectual, esse é o caso talvez mais escandaloso, mas assim mais evidente. Há uma clara diminuição do QI a partir dos anos 90. O efeito Flynn e o seu reverso, o efeito Flynn era exatamente até os anos 80, os testes de QI mostravam um aumento constante, tipicamente de 3 a 5 pontos por década, né? Nos países industrializados, era o chamado efeito Flynn, e nós temos agora um efeito anti-Flynn, um efeito reverso do efeito Flynn. Nós caímos 3,8 entre 99 e 2009, e aí vocês percebem, então, vocês podem ler os números, não é? E vocês percebem que em todos esses países desenvolvidos, não estou falando dos países subdesenvolvidos, estou falando dos países desenvolvidos, está havendo um aumento, uma diminuição clara do QI, e também dos testes de psicotécnica. Tanto nas formas, quanto nas palavras, quanto nos números. 50 mil dinamarqueses jovens, homens, porque se trata de serviço militar, testados entre 59 e 2004, mostrando que a performance chegou a um pico no final dos anos 90 e desde então ela declinou moderadamente aos níveis de 1991. Vocês veem claramente que nós estamos em 2004 no mesmo nível de 1990, depois de ter subido até no final dos anos 90, há uma clara tendência generalizada a uma diminuição do QI. Nós estamos ficando mais estúpidos, e os nossos filhos serão mais estúpidos do que nós, e os filhos dos nossos filhos tenderão a ser mais estúpidos do que os nossos filhos. A questão da fertilidade masculina é um outro caso muito, muito importante. Vocês têm dois quadros, né? A concentração média de espermatozoides entre 73 e 2011, vocês veem claramente a queda deles, 1 milhão por mililitros, e a contagem total dos espermatozoides no sêmen, a mesma coisa, né? E vocês veem claramente, portanto, que no que se trata de unselected western, ou seja, pessoas dos países ocidentais, ou seja, da Europa, dos Estados Unidos e do Japão, que houve uma diminuição de 99 milhões
de espermatozoides por mililitro em 73, caiu para 47. Não é? No que se refere ao número, houve um declínio de 59. Né? Portanto, declínio de 52% na concentração média e declínio de 59% na contagem total de espermatozoides. Foi um trabalho que foi publicado em 2017, um trabalho extraordinário, um trabalho com uma enorme coorte de casos, etc, etc. Autismo e pesticidas. Então, finalmente um trabalho. Havia uma série de questões, conjecturas, etc, etc. Finalmente o British Medical Journal fez um editorial sobre isso, acachapante em relação a essa questão, e quando o British Medical Journal publica, em geral, é bom a gente prestar um pouquinho de atenção, né? E o que eles falam? Esse é o trabalho coordenado pela Undine von Ehrenstein para o ASD, né? O autismo, o Spectrum Disorder, né? Com deficiência intelectual, Intellectual Disability, o risco é de 30% mais elevado. Glifosato aumenta 33%, o clorpirifos aumenta 27%, o tiazinona aumenta 41% e o permetrin aumenta 46%, e existem vários outros. Exposição até 1 ano, chances de autismo, todo o espectro da desordem autística com deficiência intelectual aumentem até 50% para alguns pesticidas. Conclusão, há um maior risco de autismo em exposição pré-natal, mães que vivem até 2.000 metros do foco de exposição, e exposição de crianças, maior risco de autismo, com maior deficiência intelectual, se as crianças continuarem a ser expostas até 1 ano. Vejam o que está acontecendo nos Estados Unidos. Né? Em 1975, 1 em cada 5.000 casos se caracterizava como uma criança autista, hoje nós chegamos em 1 em 68 em 2014, e em 2018, 1 em 59, com um grande prevalecimento de meninos sobre meninas, mas ainda assim essa é a média. É um caso completamente... o que fala a CNF é que em 2025, 1 em cada 2 crianças nos Estados Unidos vão padecer de ASD, né? Nos mais diversos graus, mas vão padecer de alguma forma ou de outra de autismo. E a correlação com o glifosato, correlação não é causa, eu sei muito bem, mas a correlação aqui é tão brutal que a tentação de entender que aquilo é uma causa, isso é um trabalho feito por uma estudiosa chamada CNF, do MIT, que mostra exatamente essa correlação entre o glifosato e o autismo na idade de 6 anos. O consumo de agrotóxicos no Brasil aumentou, isso já está visto aqui exaustivamente, né, foi mostrado muitas vezes, 150 mil toneladas até 539 mil toneladas. Em 3 anos, o Brasil aumenta 50% a venda de agrotóxicos afetados na União Europeia. Conclusão. A presunção ecológica, a ideia de que nós podemos adaptar o nosso habitat a nós, ao invés de nos adaptarmos ao habitat, suscitou a ilusão de uma máxima hegemonia da técnica humana sobre a natureza. Ela se converte gradual ou catastroficamente em seu contrário, isto é, numa máxima hegemonia da natureza sobre o homem, ou no limite de uma natureza sem o homem. Evitar o pior, né? Nós temos que superar essa noção básica, filosófica, metafísica e religiosa de antropocentrismo, né? O antropocentrismo é o sustentáculo ideológico do capitalismo e é o obstáculo epistemológico maior a impedir a percepção de nossa pueril presunção ecológica. Obrigado.